Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos dar uma olhadinha rápida, tá? Sobre plaquetas. Eu botei para iniciantes, para, né, quem está estudando alguma coisa assim, ou para quem está relembrando algumas coisas, né? Então o termo não quer dizer nada, mas só para a gente ver algumas coisas bem básicas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, hemostasia, tá? Hemostasia é um processo em que eu mantenho o sangue líquido, tá? E eu vou formar um trombo quando existir lesão, tá? Então estou sendo bem objetivo, tá? Então o nosso sangue ele está fluido, ele está líquido, não é porque tem água, tá? Não, é porque tem todo um sistema de equilíbrio que mantém ele nessa condição, porque ele tem que estar preparado quando existir lesão. Para quê? Para que eu não tenha uma hemorragia. Então essa é a função, tá? Quem faz parte disso? O vaso sanguíneo, que é a coisa principal, tudo inicia com ele, as plaquetas que a gente está vendo, os fatores de coagulação e os agentes da fibrinólise. Por quê? Porque depois que eu formei o trombo, o tecido vai se refazer, então depois eu tenho que tirar esse trombo, exatamente para que os vasos que foram refeitos, o sangue consiga passar de novo. Tá? Então, por isso que eu preciso da fibrinólise. Então, as plaquetas, ela começa no megacardioblasto, depois o megacariócito basófilo, aqui ao lado das características, não há necessidade, apenas entender como é que isso aqui progride, megacardiócito acidófilo. Depois que esse megacardiócito estiver maduro, as plaquetas saem principalmente aqui da periferia, ele se rompe e formam esses fragmentos que são as plaquetas. Tá? Depois, então, elas contêm grânulos, tá? Porque elas vão precisar desses grânulos na hora que elas forem, né, forem serem usadas, tá? Depois, são menores que os eritrócitos, tá? Tem uma vida média de 7 a 10 dias e depois sempre podem ser ativadas pelo endotélio vascular. Isso do ponto de vista natural homeostático agora, tá? Porque as plaquetas podem ser ativadas por leucócito, pode ser ativada por outras proteínas, tá? Por tecido de outro, né, de outro órgão, tá? Não só necessariamente endotélio vascular, mas o endotélio vascular é o mais, né, vamos dizer assim mesmo, porque é onde ela está em contato, tá? Depois, então, um megacariócito pode produzir de 1.000 a 5.000 plaquetas, então isso aí é importante. E, como a gente já tinha visto, de uma semana a 10 dias, isso depende muito, tá? É o tempo de meia-vida delas, tá? E elas têm um estimulador de colônia chamado trombopoietina, que é produzida pelo fígado e um pouco pelos rins, tá? Então, essa é a ideia geral de como as plaquetas, tá, são formadas, tá? Como é que elas existem, para a gente então depois ver como é que elas funcionam e outros probleminhas a mais, tá? Sempre só para terminar, lembrando que o número de plaquetas, tá? Ele é praticamente uma impressão digital, tá? Então ele não muda do indivíduo se ele tiver, né, em equilíbrio, tiver tudo bem, o número de plaquetas dele não muda, tá? Então se o número de plaquetas mudar, alguma coisa, tá, já pode ter está acontecendo e tem que ser investigado, tá bom? Obrigado então e até mais.